Hoje é dia da Vila Zuleima, uma comunidade forte em Criciúma. Agora você acompanha comigo mais esta produção da NDTV, Record TV, aqui para o Balanço Geral. Vamos mergulhar na Vila Zuleima. Uma pequena vila que se tornou um grande bairro, um ambiente lembrado principalmente pelo esporte. É que o bairro tem algo diferente, é um verdadeiro celeiro de grandes talentos. Hoje é dia de falar da Vila Zuleima. A história do bairro começa na década de 80. As terras pertenciam a um homem chamado João Pirola e as famílias que moravam por aqui viviam do que era produzido no próprio local. Isso aqui era tudo... o pessoal sobrevivia da agricultura, né? Então assim, meu pai era agricultor, todas essas famílias que moravam, que eu citei ali, que era a família Zilli, De Luca, Martinhago, isso aí tudo sobrevivia da agricultura. Então, bairro aqui não tinha, né? Com o carvão em alta e a demanda para a construção de residências para quem vinha trabalhar em Criciúma, o João Pirola recebeu uma proposta. Na época, estava precisando de habitação, né? A cidade precisava de casas populares para as famílias e tal. Então, ele vendeu as terras para a Coab, que é o sistema de habitação, né? A Coab comprou e fez, então, essas casas, são 300 casas. A partir dessas 300 casas, que abrigavam 1.500 pessoas, o bairro iniciou sua história. História, aliás, que a Vanderleia conhece muito bem. A professora é apaixonada pelo bairro e fez muitas pesquisas. Inclusive, tem até o projeto para um livro. Nas pesquisas da professora, encontramos que o plano de moradia foi executado para atender pessoas com baixa renda, com salários de 25 a 60 mil cruzeiros. As chaves foram entregues no dia 6 de fevereiro de 1982, certo? Foi feita uma reunião e foi entregue as chaves para as famílias. E como era até verão, as primeiras famílias que chegaram aqui até passaram trabalho para descer com as mudanças, porque esse morrinho ali era barro. E o caminhão atolava. Aí muitos fizeram, o caminhão ficava ali um pouco antes da escola, e eles traziam as mudanças nas costas, assim, até chegar às casas, porque o caminhão não passava. No dia da inauguração, estiveram presentes o governador Jorge Bornhausen, o prefeito Altair Guide, além de outras autoridades. Mas alguém em especial foi responsável pelo nome do bairro. Como era um bairro, é um bairro projetado, né? É uma localidade projetada, foi planejada, né? Então, depois, em homenagem à mãe de um dos vereadores que na época estava envolvido, ele colocou então o nome da mãe dele, que é a Zuleima Guglielmi. Aí passou a se chamar Vila Zuleima. Antes ainda das casas serem construídas, nas proximidades do local havia uma pedreira feita para extração de pedra basáltica. O nome do homem visionário, que foi um dos primeiros a investir aqui, é Aníbal Pierini. Meu pai era agricultor e teve a oportunidade de abrir essa pedreira que estava dentro do terreno dele, né? E deu sequência, trabalhou ali uns 10, 15 anos, né? E aconteceu tudo isso aí. Meu pai era um empreendedor também, né? Além de ser agricultor, é um senhor que pensava lá na frente, né? E a família Pierini tem tudo a ver com o bairro Vila Zuleima. O seu Aníbal Pierini foi um dos primeiros que acreditou no bairro e investiu. Além disso, ele fez a doação do terreno de onde está posicionada hoje a Igreja Católica, que faz uma grande diferença na vida dos moradores. O bairro necessitava de um espaço, né, para uma igreja, e ele se prontificou-se a doação. E depois de mais de 30 anos, a igreja também veio com necessidade de reforma, e hoje eu faço parte da CAEP, né, para dar sequência de um trabalho que meu pai iniciou há 30 anos atrás. Para dar sequência a esse legado, a família Pierini hoje tem uma das mais tradicionais empresas de Criciúma, uma fábrica de móveis que começou pequena e hoje emprega mais de 50 pessoas. Começou com uma pequena marcenaria, um funcionário, e aí a gente veio ano a ano investindo, crescendo, e investindo em máquinas, e começamos num galpão ali que era de madeira. E em 2000 a gente construiu esse primeiro pavilhão,
E aí investimos em máquinas, investimento constante. A empresa atende todo o estado de Santa Catarina. Uma história que começou na Vila Zulema e segue até hoje. Investimentos são feitos a cada ano, buscando crescer ainda mais. E falando em empreender, são muitos exemplos. O bairro tem um comércio local forte, como o mercado John Rafael. Mais uma história de uma família que acreditou no lugar. E a gente veio em 87 para uma casa de Coab, uma coisa bem simples, um começo bem arcaico. Funcionava como uma mercearia e um barzinho. Meu pai era um mecânico, a minha mãe era uma faxineira, não tinha sentido nenhum, sabe, tocar mercado. Mas eles apostaram, deram na época um opalão, bonitão. Os pais do Rafael apostaram na ideia e deu certo. Com o passar dos anos, o mercado cresceu e foi se tornando referência dentro do bairro. O trabalho, óbvio, é plantado dia a dia, um trabalho de domingo a domingo, com muito amor, é uma coisa muito trabalhosa e muito dificultosa. Então é 5 da manhã acordado para ir buscar verdura, 10 horas da noite estamos aqui trabalhando, enfim, fazendo muitas coisas. Com as famílias chegando, como a do Rafael, o bairro foi crescendo e se estruturando. E aí então depois passou a lajota. A escola também foi sendo ampliada à medida que havia necessidade, que estava crescendo com mais alunos. Depois também veio o ginásio de esportes, que conseguiram e tá aí, né, para a piazada jogar um futebol, bater uma bolinha. Então, assim, tivemos bastante presidentes de bairro que eram bastante interessados e eles iam à luta, assim, sabe? Assim, iam buscando coisas para agregar. Pessoas que foram lutando pelo bairro, como o João, que é o atual presidente da Associação de Moradores. Ele recorda um dos momentos mais complicados que já viveu. Tivemos grandes problemas que hoje a gente não enfrenta, que eram as grandes enchentes. Em 2009 para 2010, nós tivemos a maior enchente, que alagou toda essa rua, o bairro vizinho. Era 2 horas da manhã, nós estávamos de bateira tirando pessoas de dentro de casa, com a casa toda alagada. Após essa enchente, a comunidade foi exigir uma posição das autoridades. Deu resultado. Drenagens foram feitas e não houve mais problemas como aquele. Da dificuldade, o João tirou o exemplo. O grande feito da vila é que na época trouxemos algumas famílias para ficar acampado no ginásio de esporte. Sem nada, sem nenhum colchão. E em poucas horas, conversando com os vizinhos, conseguiram colchão, fogão, comida, roupa de cama. Então o pessoal aqui é muito solidário. Comunidade que realmente, quando quer, conquista. Conseguimos, há 3, 4 anos atrás, conquistar aquela luta que era antiga da comunidade de tirar o CASEP da vila. Hoje temos a AMA no lugar do CASEP. Hoje as casas de Coab estão sendo transformadas. Além de tudo que o João citou, o bairro tem algo que vai além. Projetos que mudam a vida das pessoas. Um deles que cuida de crianças. Até me arrepia falar desse projeto, né? Que eu acho, como diz, é o meu maior orgulho aqui da vila. É que em 2009, quando observei que as crianças ficavam muito aí na esquina e acabavam sendo recrutadas pelo tráfico, tive a ideia de trazer as crianças para dentro do ginásio de esportes que a gente tem. Outro projeto importante para o bairro é o Anjos do Futsal. Esse projeto atende 21 municípios da região. Aqui na Vila Zulema, as crianças são orientadas pelo professor Thales. Então, a nossa principal missão é afastar essas crianças da violência e da droga. Ensinar o futsal e também formar bons cidadãos. É claro que se tiver alguém que se destaque nesse meio todo, a gente acaba encaminhando para uma equipe de rendimento. Daí que é também a intenção também, assim, né, mais secundária. E falando em revelar talentos, o bairro é especialista nisso. Um destaque mundial, que era moradora daqui, foi a velocista Ana Cláudia Lemos. Ela é a atual recordista brasileira e sul-americana dos 200 metros. São muitos exemplos que dão orgulho para os moradores, especialmente no futebol. E esse campo da Vila Zulema tem muita história. Por aqui já passaram grandes atletas que foram revelados não só para Criciúma, Santa Catarina, mas também para o mundo todo. Um exemplo, Maicon Cizenando, lateral seleção brasileira, conquistou muitos títulos na Itália, jogando pelo Inter de Milão, conquistou título pela seleção também. Roger Guedes, atleta revelado na base do Criciúma, que passou pelo Atlético Mineiro, passou também pela equipe do Palmeiras, hoje está fora do país. Um campo que tem história, uma história que se confunde com o bairro Vila Zulema. Também temos a Ana Cláudia Lemos,
né? Outra atleta também aí que despontou muito e muitas vezes também treinou nesse campo. A comunidade realmente sempre tem os destaques aí e sempre proporcionando alguém que dá um impulso para a sua vida aí, um up. Esse impulso para a vida que o próprio Guilherme teve, morador do bairro há anos, envolvido com a comunidade, ele já foi diretor dos times locais, já auxiliou na associação de moradores e sempre esteve presente fortalecendo o esporte. Hoje é presidente da Liga Atlética da Região Mineira e trabalha para auxiliar as equipes a manter o esporte amador vivo. Nós estamos aí viabilizando já alguns projetos aí que possibilitam uma ajuda para os clubes a partir da hora que voltarmos os campeonatos. Ou seja, nós temos que criar alternativas para que possamos ajudar o clube também financeiramente. Nas revelações do esporte, o bairro tem uma grande promessa chegando, mas não é com a bola nos pés. Nosso desejo é que a Alarme, que tem como carro-chefe a arbitragem, e é o nosso produto maior, e a gente está aí sempre em busca de trazermos novos árbitros. E sem dúvida nenhuma, logo a Vila Zulema também terá uma nova revelação aí na arbitragem a nível estadual. Aí. Pode ter certeza disso. O Guilherme está falando do jovem Diego. Com 17 anos, ele já tem vários cursos de arbitragem no currículo. O Diego vem de família de jogador de futebol. O pai dele é o Lucas, que jogou até fora do país. O tio dele, o Carlos Henrique. Quem não lembra do Flecha Negra, atacante que fez muito pelo Criciúma? Mas o Diego não quis ser jogador, não. Meu pai no começo me chamava de louco, né? Vai jogar bola, vai botar uma esteira, um meião, vai jogar. Mas eu disse pra ele que a arbitragem me apaixonou mais do que jogar bola, né? Então eu decidi seguir aí pelo caminho da arbitragem. Ele até participou do projeto Anjos Futsal, as escolinhas do bairro Vila Zulema, mas quando completou 13 anos, tudo mudou. Bom, eu sempre tinha curiosidade, né, de ver como era o mundo da arbitragem, sempre aquele trio, né, sendo xingado. Então, poxa, será que eles estão sempre errados? Né? E aí foi onde, com 13 anos, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar a fundo sobre a arbitragem, onde eu encontrei o projeto, né, o qual eu faço parte hoje, que é a divisão de base de árbitros de futebol. O caminho está sendo trilhado com muita força de vontade e estudo. Esse ano o Diego já vai fazer 18 anos. E aí, quem sabe em breve, vamos ver o menino da Vila Zulema apitando grandes jogos. Eu quero realmente chegar nesses jogos, poder atuar em grandes espetáculos, ser xingado em grandes números, né? Mas é uma adrenalina, né? Quem tá no meio da arbitragem sabe. Todos esses talentos do bairro também contam com a fé. A Vila Zulema também é diversidade. Sem a igreja, sem uma religião, independente de religião ou crença, né? A gente tem que ter acreditar, né? Num Deus, né? Que ele existe. Um ponto forte do bairro é a questão da fé, tanto da igreja católica, também como da igreja evangélica, que tem aqui, tem várias, aliás. E uma delas que se destaca é a Igreja Assembleia de Deus, fundada no bairro em cerca de 1983. Os primeiros cultos foram feitos nas ruas do bairro Vila Zulema. Algo que essa igreja valoriza e muito é a questão do amor ao próximo e as obras sociais. Ha ajudado pessoas carentes, pessoas com dificuldades, assim também como a igreja ela tem feito o seu trabalho social, né, tirando quantas pessoas aí do mundo, né, das drogas. Ela coligou junto com o povo daqui e a gente está levando cesta básica, alimento. Essa é a Vila Zulema, uma comunidade feita de pessoas que amam fazer o bem. E quem faz o bem colhe bons frutos. Por isso, o bairro é tão abençoado com tantos talentos que surgem por aqui. Realmente, quem mora não quer saber de mudança. Eu conheço a minha rua, é como se fosse uma grande família. Todo mundo ali se conhece. Se alguém precisa de alguma ajuda, alguma coisa, a gente pode contar com os vizinhos. Vila Zulema é o bairro 10, né? Nos ajudou a construir o que eu sou, na verdade, não só financeiramente, mas muito pessoalmente, sabe? É um bairro simples? É um bairro simples, mas de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas. Aqui eu construí a minha vida, aqui eu criei as minhas filhas, aqui eu consolidei a minha família. Esse bairro é 10.